Bom, primeiro agradecer a todo mundo que compareceu aí aos núcleos. Acho que é importante esse momento da gente conseguir comunicar-se diretamente e simultaneamente, né? Esperamos que a gente possa, após a apresentação, ter uma troca de ideias, uma colaboração entre todos os que estão assistindo. Eu vou ser bem breve, só queria dar esse pontapé inicial e contextualizar a seguinte questão. Essa portaria dos novos procedimentos foi lançada já há bastante tempo, mas no momento que nós lançamos isso, também modificou o método de registro, né? Saiu das APACs para as RAS. Isso ocasionou uma queda enorme de registros de procedimentos e das ações que são realizadas na nossa rede. Então, embora a gente tenha hoje uma rede muito ampla, o registro das ações tem sido bastante reduzido. Essa é a primeira questão. Nós entendemos que há um descompasso entre as ações que são realizadas, o registro e o sistema. Então tem vários aspectos aí que precisamos resolver. A parte do sistema de registro da RAS vem sendo resolvida, acho que ele já está bastante estável, mas eu também entendo que a nova portaria traz, né, uma nova perspectiva do registro das atividades que ocorrem nos CAPs, né, na nossa rede. Qual foi o intuito primeiro, né, de a gente conseguir ter novos procedimentos? A ideia básica é a seguinte: nós precisamos ter um perfil do que acontece nos CAPs, né? A ideia é que, a partir desse conjunto de ações que são descritas, é claro que são categorizadas, então elas não refletem exatamente o que acontece, a gente conseguir buscar perfis dos CAPs, né? Que tipo de atividades são mais frequentes, como elas se distribuem, que tipo de organização elas estão refletindo. Então, não temos o intuito de trabalhar com isso como uma questão de produtividade, né? Mas, vou dizer assim, mas como uma questão de produção. O que é que se produz nos CAPs, né? Qual o tipo de, chama assim, de receita cada CAPS trabalha? Faz mais esse tipo de atividade, mais aquele, que modo, né, de composição das ações é que cada CAPS está sendo vivido. Por quê? Porque a partir desses perfis nós podemos começar a discutir padrões, né? Esse CAPS faz mais isso, faz menos aquilo. Por quê? Em que contexto? Então, a expectativa é que a gente consiga estimular um debate para que, a partir da produção, então, eu vou usar esse termo assim, não como produtividade, mas como processo, né, de criação, como processo de geração de realidades, né, como é que você produz as realidades em cada CAPS, para a gente poder fazer comparações internas na rede, né, que essas comparações sejam inspiradoras, muito na linha do que a gente vem trabalhando na aposta que a gente fez nos percursos formativos, né. Eu acho que todos os estados, basicamente, têm pessoas hoje participando de percursos formativos, e a ideia é essa, né, que a partir da convivência, da comparação, né, da troca dos diversos CAPs que temos na rede, 2.150 CAPs que temos na rede, podermos, de fato, mutuamente nos qualificar. Então, o intuito da RAS não é uma mensuração quantitativa apenas, né? É claro que quando a gente vai discutir com o público externo, dizer que fazemos X milhões de atendimentos, fazemos tantas pessoas para serem atendidas e tal, isso é importante para a legitimação da rede, né? Mas a primeira ideia, né, dessas mudanças de registro é que a gente vá em busca de criar um mecanismo de diálogo, né, na rede, né, para que a gente possa estabelecer conjuntamente padrões de análise de melhoria. Tá? Então,
Para isso que a gente acha que é um esforço importante a gente compreender profundamente, e quanto mais a gente puder se apropriar dessas ferramentas, melhor. Ao longo do processo, nós podemos mudar, né, as próprias portarias de procedimento, fazer possibilidade de ajuste, né, eventualmente no processo de debate cria-se, né, concepções diferentes, e a gente pode, ao longo do processo, adequar, né, os procedimentos existentes, mas fundamentalmente a ideia é de que a gente possa realmente gerar um processo de cooperação e de melhoria da qualidade dos serviços. Tá? Então, mais um pouquinho de paciência, a gente vai fazer uma pequena apresentação. Depois dessa apresentação, a gente passa a abrir o debate. Ok? Obrigado. Bom, dando continuidade, bom dia a todos. Agradecemos a presença e participação de todos. E, como o Ticanor estava colocando, né, a proposta que hoje é esse espaço de diálogo sobre a portaria 854, e claro que tem questões também em relação às discussões sobre o registro, sobre o RAS, e, se necessário, esperamos em breve também produzir um momento de diálogo, de reflexão compartilhada sobre o RAS. Para contextualizar, agora nós vamos, né, trabalhar buscamos ordenar e sistematizar as ideias para a gente apresentar e depois conversar hoje. Então agora vocês vão estar principalmente vendo através dos slides do PowerPoint e a minha voz. Bem, a portaria 854, ela se insere, né, no conjunto dos desafios para a consolidação dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Drogas do SUS, política orientada pelas diretrizes da reforma psiquiátrica, e ao mesmo tempo se inscrevem também, né, nos desafios hoje, que são desafios, assim, poderíamos chamar de desafios estruturais do SUS na atualidade. Bem, dentre esses desafios, e acho que localiza inclusive mais a portaria 854, nós temos da sustentabilidade e garantia do direito ao cuidado de base comunitária territorial, que implica um conjunto de eixos, dentre eles da garantia de acesso e da ampliação dos pontos de atenção, esforço que vem sendo desenvolvido com bastante intensidade pelos 3 níveis de gestão do SUS. Para contextualizar a portaria 854, nós vamos inicialmente apresentar o conjunto de mudanças que estão inscritas em diversas portarias que tratam dos CAPs, mudanças desde a publicação da portaria 336 de 2002. A primeira delas é a sustentabilidade da lógica territorial, reafirmando, enfatizando os CAPs como serviços substitutivos e territoriais. Nesse sentido, nós consideramos bastante importante a redução significativa dos parâmetros populacionais para a implantação e desenvolvimento dos CAPs, sendo dos CAPs 2, na atualidade, 70 mil habitantes, dos CAPs 1, 15 mil habitantes, dos CAPs 3 e AD3, 150 mil habitantes. É importante enfatizar que esses parâmetros nós consideramos não só para a implantação dos CAPs, mas também para o desenvolvimento dos CAPs, para que possibilite efetivamente a ação das equipes como serviço territorial. Uma outra importante mudança realizada foi a mudança na lógica de custeio dos CAPs. Lembrando, né, que o modo inicial de custeio dos CAPs era através do FAEC,
por produção, extra-teto, que depois passou para o teto MAC, de custeio fixo. Mas, ao longo desses últimos 4 anos, o financiamento do SUS é um financiamento tripartite, mas consideramos bastante importante o aumento significativo que teve da parte da gestão federal do custeio dos CAPs. Ainda pensando as mudanças, desde a publicação da portaria 336, nós temos a discussão da sustentabilidade da RAPES, porque a questão do espaço físico para a implantação de CAPs e mesmo para o desenvolvimento de suas ações não é um detalhe, né? Nós sabemos que muitas vezes encontrar um local nos territórios para o desenvolvimento das atividades de um CAPs requer um grande investimento e tempo das equipes e dos gestores, e nesse sentido, pela primeira vez, a partir de 2013, o Ministério passa a financiar a construção dos CAPs e das unidades de acolhimento. Agora, a questão do espaço é tanto importante em termos de poder produzir, né, e encontrar esse lugar que possa garantir as condições necessárias para o desenvolvimento das ações dos CAPs, e nessa perspectiva começamos a trabalhar, inclusive, né, com aqueles projetos que foram aprovados de construção, aprovados para o financiamento pelo Ministério da Saúde, com orientações para pensar, né, nos debruçamos em torno a pensar a questão dos ambientes, de forma que nós possamos pensar o CAPES não só como um espaço, mas que arquitetura, quais ambientes e como produzir esses ambientes que garantam efetivamente um serviço acessível, um serviço aberto, um serviço no território e no qual possa ser um lugar que os usuários, os trabalhadores possam e os familiares possam efetivamente habitar. No que se refere especificamente às mudanças no registro das ações, na atualidade nós temos então 3 instrumentos de informação para o registro. O RAS, o Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde, que é um formulário próprio que diz respeito ao cuidado direto dos usuários. O chamado Boletim de Procedimento Ambulatorial Individualizado, que dentre as ações previstas na Portaria 854 se refere exclusivamente ao acolhimento inicial realizado pelos CAPs, e tem essa distinção porque o acolhimento inicial é do usuário ainda não inserido nos CAPs, e o Boletim de Procedimento Ambulatorial Consolidado, o chamado BPA-C, que diz respeito às ações institucionais e de articulação e sustentação das redes de cuidado, que é um boletim pelo serviço. Exemplos dessas ações previstas na Portaria 854, que se configuram como BPA-C, é o fortalecimento do protagonismo dos usuários e familiares e as diversas formas de articulação em rede, através do matriciamento, com atenção básica, com os serviços e pontos de atenção da rede de urgência e emergência, com serviços residenciais terapêuticos e as ações de redução de danos. Ainda sobre o RAS, acho que cabe colocarmos algumas características. Primeiro, que é fundamental, né, que o cartão SUS, a pessoa que não tem o cartão SUS, isso não pode ser uma razão para que o seu atendimento, o seu acolhimento seja negligenciado. E vamos caracterizar algumas distinções do RAS que não constavam na APAC, inclusive porque como a APAC foi durante muitos anos, né, o registro, a forma de registro dos CAPs, evidentemente ela é bastante presente no cotidiano das ações. Dentre essas principais novidades, nós podemos destacar o campo de informação sobre o uso de álcool, crack e outras drogas, as informações sobre a origem do usuário e, quando for o caso, sobre as formas e os destinos de encaminhamento,
e a possibilidade bastante significativa no cotidiano da prática terapêutica de informar se a ação foi realizada no espaço do CAPES, no lugar do CAPES ou no território. Já no que se refere à portaria 854, essa portaria introduziu novos procedimentos, aqui compreendidos como ações e estratégias desenvolvidas pelos CAPES nas práticas e projetos terapêuticos, no seu lugar no território, no seu lugar na RAPS, e visam a induzir novas práticas e tem esse contraponto, né, com a lógica anterior de repasse por produção, mas produção aqui, neste momento, na perspectiva de produtividade. Então, a lógica da 854 é distinta e não está trabalhando com a perspectiva da produtividade, mas na perspectiva que o Ticanori tinha assinalado anteriormente. Bom, o registro, que evidentemente não é muitas vezes, né, uma prática ainda forte no cotidiano do trabalho, mas ele é fundamental para poder subsidiar a organização e o planejamento tanto do CAPES quanto das RAPs. A ideia não é da produtividade, mas a possibilidade de uma efetivação desse registro produz, né, digamos assim, fotografias dos CAPES que podem nos auxiliar a identificar, a qualificar a complexidade das práticas que vêm sendo desenvolvidas nos serviços, com um objetivo bastante relevante, que é de dar maior visibilidade a essa ampliação do acesso, na importantíssima ampliação dos diversos pontos de atenção da RAPS nos últimos anos, e em particular dos CAPES, e também de promover a melhoria da qualidade do cuidado da atenção psicossocial, porque com essas fotografias dos CAPES podem ser um instrumento importante de reflexão nas equipes, de reflexão na gestão, daquilo que está sendo possível de realizar e quais são os pontos de fragilidade para os quais podem ser pensadas novas estratégias. Nesse sentido, evidentemente, a ideia é de que esse registro possa ser uma das possibilidades para fomentar a discussão entre os trabalhadores, os gestores e também com a importante participação de usuários e familiares sobre o lugar e o papel desempenhado pelos CAPES e nas RAPs também. Dentre as principais ações que podem ser registradas através do RAS, nós temos 12 ações, né, de acolhimento noturno, acolhimento em terceiro turno, acolhimento diurno, os atendimentos individuais em grupo, os atendimentos familiares e aqueles desenvolvidos no contexto domiciliar, as práticas corporais expressivas, o conjunto de ações realizadas para atenção às situações de crise, as ações de reabilitação psicossocial e de promoção de contratualidade no território. Além disso, nós teríamos aquelas outras ações e estratégias que são registradas através do BPAC, como assinalado anteriormente, e especificamente o acolhimento inicial registrado no BPAI. Bom, começando a enfocar um pouco mais, né, a partir dessa inicial contextualização das ações realizadas nos CAPES, consideramos que todas as ações previstas na 854 devem compor o repertório das práticas desenvolvidas dos CAPES em suas diferentes modalidades ou tipologias. O acolhimento noturno ele poderá ser realizado por todos os tipos de CAPES, sendo que o registro do leito do acolhimento noturno é evidentemente obrigatório para os CAPES 3 e CAPES AD3. Para todas as ações previstas na 854, foi estabelecida a faixa etária de 0 a 110 anos, sendo que para os CAPES até 25 anos.
Ainda em relação às ações realizadas nos CAPs, né, na perspectiva que a 854 foi trabalhada, a ideia de que a proposta central dos CAPs é a atenção psicossocial, orientada para a produção de laços sociais, para a construção e a sustentabilidade de projetos de vida, com o importante eixo, ao mesmo tempo horizonte, de promoção e garantia de direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, pensando na responsabilidade do CAPES pela demanda de saúde mental do território e, ao mesmo tempo, evidentemente, priorizando as pessoas em situação de intenso sofrimento decorrente de transtornos mentais, álcool e drogas. Nessa perspectiva, o que determina, né, a inclusão de uma pessoa no CAPES não é o seu diagnóstico, mas sim a possibilidade dessa avaliação mais complexa de uma avaliação psicossocial. Na portaria 854, porque ela tem tanto a descrição dos procedimentos e como depois também, né, a necessária inclusão dos diagnósticos e dos profissionais que podem desenvolver esses procedimentos, todo o capítulo F, né, da CID-10 pode ser atendido nos CAPs, independente da sua modalidade, e uma novidade também bastante importante, que nesse registro inclui, além de todas as ações, né, ou pelo menos todas até esse momento, porque claro que é nesse processo de reflexão coletiva que nós poderemos desenvolver o aprimoramento das ações previstas na portaria, mas uma das inovações importantes é a inclusão das ações desenvolvidas em rede, das ações institucionais desenvolvidas pelo CAPES com as equipes e com os pontos de atenção, tanto da rede de saúde como intersetoriais. Ainda uma questão fundamental é que, diferentemente da APAC, que operava com a intensidade do cuidado distribuídos em intensivo, não intensivo e semi-intensivo, que por diferentes razões terminou, né, resultou em uma lógica de pensar a intensidade do cuidado articulada à frequência e não à complexidade das ações desenvolvidas pelo CAPES em conjunto com os usuários e na frequência que muitas vezes, inclusive, passou a ser compreendida também como frequência exclusivamente no CAPES. Então, né, nessa portaria não opera mais com tanto esse enquadro quanto essa distinção de intensivo, semi-intensivo e não intensivo, e, portanto, também a importante discussão em relação à frequência não ser, né, o principal eixo para se pensar e desenvolver os projetos terapêuticos. Bem, para que a gente possa, né, compartilhar essa reflexão, consideramos que a possibilidade de apresentar e discutir alguns exemplos, buscando articular, né, as ações previstas na portaria 854 com cenas cotidianas desenvolvidas nos CAPs, poderia contribuir com essa reflexão. Dentre esses exemplos, né, para iniciar, o conjunto de ações desenvolvidas na atenção às situações de crise. Claro que a inclusão desse procedimento na portaria 854, inclusive, visou também, né, reafirmar o lugar dos CAPs na atenção à crise, pensando no conjunto de ações, compreendendo aqui a crise como um momento do processo e do percurso dos usuários, e que são momentos que, em geral, se expressam através dos conflitos relacionais, conflitos com os familiares, mas também com os diferentes contextos socio-relacionais e que geram situações de vivência de intenso sofrimento. Acho que a ênfase também na perspectiva e na construção do nosso olhar para o sofrimento, e essas situações exigem uma disponibilidade contínua e uma escuta atenta por parte dos profissionais
para poder desenvolver estratégias de mediação desses conflitos e de compreensão das relações da pessoa no seu contexto. É importante enfatizar que a atenção às situações de crise podem ser realizadas nos CAPs, nos domicílios ou em outros espaços do território, sempre na perspectiva de reconstrução ou de potencialização ou de rearticulação dos laços sociais. Consideramos que poderíamos articular, dentre o conjunto de ações desenvolvidas nas situações de crise, a ação de acolhimento noturno, prevista na portaria, assim como a ação de acolhimento diurno, e para aquelas pessoas nos quais for necessário, o acolhimento noturno e diurno, resultando na possibilidade do acolhimento integral. Na reflexão sobre o acolhimento noturno e na descrição proposta na portaria, está se operando com a noção de hospitalidade integral, hospitalidade noturna, hospitalidade diurna, compreendida como bastante distinta da internação hospitalar e distinta em que formas de pensar. Primeiro, a ideia de pensar a hospitalidade como um recurso do projeto terapêutico e, dessa forma, a hospitalidade noturna no CAPES, ela não se configura como uma finalidade em si mesma, mas como um recurso no processo. Distinta também no lugar que os usuários ocupam nesse processo, um lugar de sujeito de direitos, e diferente da finalidade da internação no hospital psiquiátrico, considerada como isolamento, busca lidar com as relações conflitivas a partir de uma possibilidade de manejar afastamentos processuais entre as pessoas e os contextos, de forma a possibilitar um novo contexto para o manejo das situações de crise, caracterizados muitas vezes por rupturas familiares, comunitárias e muitas vezes até pela impossibilidade da convivência naquele momento. Nesse sentido, acho que também é importante enfatizar que, com esta perspectiva, está se operando com a noção de crise, não como exclusivamente da crise da pessoa, mas crise das relações, ou da importante forma de compreender como é que essa crise se constrói, se desenvolve nas relações entre as pessoas e os contextos socio-relacionais. O objetivo do acolhimento noturno é a retomada, o resgate e, se for o caso, o redimensionamento e a ressignificação das relações interpessoais. Poderíamos pensar como um exemplo que possa contribuir para a nossa reflexão de cenas vivenciadas nos CAPs, por exemplo, de um usuário que, por diversas razões, no seu contexto familiar, a medicação passa a assumir uma centralidade nas relações, a família acaba tendo uma atitude de controle bastante excessivo da medicação, que resulta, por exemplo, em um usuário suspender a medicação e se recusar a tomá-la. Essa situação pode resultar não só na intensificação dos conflitos nesse contexto familiar, mas também vamos pensar numa situação de um usuário que essa interrupção da medicação acaba resultando numa agudização dos sintomas psiquiátricos. Por exemplo, poderíamos pensar que nessa situação o acolhimento noturno pode ser pensado como um recurso bastante importante nesse momento e para o desenvolvimento do projeto terapêutico em conjunto com os usuários. E nessa perspectiva, podemos pensar, como assinalado anteriormente, que pode ser um recurso para produzir um novo contexto que possa contribuir, pelo menos para um primeiro momento de diminuição
da atenção no contexto familiar, mas ao mesmo tempo um recurso que possa propiciar a intensificação do cuidado e, em conjunto com o usuário, possibilitar uma nova leitura sobre a medicação, ressignificar a medicação, retomar a possibilidade, né, da gestão da medicação pelo próprio usuário e também nessa intensificação do cuidado, nessa proximidade do cuidado que o acolhimento noturno pode propiciar, também esta discussão no contexto familiar. Um outro exemplo, dentre as ações previstas na 854, é a ação de promoção de contratualidade no território, entendida aqui como um acompanhamento, o estar com os usuários nos contextos e nos cenários da vida cotidiana, para a mediação, né, da equipe, promovendo equidade de poder nas relações a partir do empréstimo de contratualidade dos profissionais. Os cenários da vida cotidiana, pensamos a casa, o trabalho, as iniciativas de geração de renda, os empreendimentos solidários, contextos familiares e sociais e as diferentes relações no território. Poderíamos pensar, então, numa cena cotidiana dos CAPs, como, por exemplo, tirar documentos, que é uma ação fundamental, que certamente envolve um conjunto de dimensões no projeto terapêutico, e acompanhar esse usuário ao lado nesse processo de tirar documentos. Isso vai envolver a relação com diferentes instituições públicas, e poderíamos até pensar como imagem, né, que nas relações sociais, né, nós podemos pensar que o usuário é sempre percebido como abaixo, né, no sentido de ausência ou de reconhecido como um baixíssimo poder nas relações, e a possibilidade de agir com empréstimo de poder contratual, da contratualidade, né, dos profissionais, no sentido de possibilitar uma equidade das relações de poder. É claro que essa promoção de contratualidade, ela tem, né, ela tem algo de artesanal, do fazer em conjunto, e nesse sentido se contrapõe seja ao fazer pelo usuário, que nesse exemplo poderíamos pensar que o profissional se relaciona, né, também com os profissionais das instituições públicas, por exemplo, onde vai se tirar o RG ou uma certidão ou um outro documento, e o usuário não, que estaria nessa ideia, né, do fazer por, mas também se contrapõe ao usuário numa situação de absoluta desigualdade de poder, né, ficar num lugar solitário, supostamente de independência, com uma situação muito conflitiva, dada essa desigualdade de poder. Um outro exemplo que nós poderíamos pensar, né, em relação a esse empréstimo de poder de contratualidade dos profissionais, na perspectiva de criação de novos campos para a negociação e o diálogo, seria, por exemplo, em relação aos usuários que, por inúmeras razões, né, têm ainda dificuldade ou restrição na sua mobilidade e em transportes públicos, e o quanto que seria significativo no seu processo e nas suas possibilidades de vida que, por exemplo, ele pudesse ir para o CAPES e retornar para o CAPES sem a necessidade do acompanhamento dos familiares. É nesse sentido também que podemos pensar na importância desse acompanhamento ao lado, né, de forma a partir desse empréstimo de contratualidade, a partir dessa possibilidade de validação do usuário, que isso possa contribuir processualmente, e muitas vezes, né, num processo às vezes mais longo, não imediato, de que esse usuário possa em determinado momento assumir, né, esse andar de ônibus, uma certa perspectiva de ampliação de sua possibilidade, e não como um limite ou
uma restrição das suas relações. Um outro exemplo que consideramos que seria interessante de podermos compartilhar e refletir são as denominadas ações de reabilitação psicossocial, compreendidas como conjunto de ações desenvolvidas pelos CAPs, que implicam também a articulação com os recursos do território, tanto os recursos das políticas públicas como os recursos comunitários e territoriais, para propiciar novas possibilidades de projetos de vida, na articulação, por exemplo, com os campos da educação, das políticas de trabalho, em especial de economia solidária, da habitação, da cultura, dos direitos humanos, no sentido de criar estas possibilidades que garantam o exercício dos direitos de cidadania. Claro que aqui, as ações de reabilitação psicossocial estão sendo compreendidas, de uma forma bastante distinta das diferentes formas de entretenimento, de controle, de distribuição e ocupação do tempo e espaço. Como exemplo, poderíamos pensar nas diversas práticas que vêm sendo desenvolvidas no território nacional em relação ao relevante lugar do CAPES na incubação de projetos de geração de trabalho e renda, que pode se desenvolver como projetos na perspectiva de configurar empreendimentos econômicos, solidários e sociais, cooperativas sociais, ou ainda poderíamos pensar na possibilidade da articulação dos CAPs com as escolas para, por exemplo, a inclusão dos usuários no projeto de alfabetização de adultos, em se tratando dos CAPs para pessoas adultas, ou ainda as inúmeras e necessárias formas que vêm sendo desenvolvidas de articulação entre os CAPs e as escolas, nos casos dos CAPs infantos juvenis. Um outro exemplo é da ação prevista na Portaria 854 de fortalecimento do protagonismo de usuários e familiares, através das diversas ações que possam tanto garantir e validar a participação dos usuários e dos familiares nos diferentes contextos, como promover a criação. Por exemplo, estamos pensando aqui em exemplos que vêm sendo realizados e desenvolvidos nos CAPs, das assembleias, da participação em conselhos comunitários ou em conselhos gestores, nas diferentes formas de conferências e congressos, e também as iniciativas que visam a apropriação pelos usuários e familiares de direitos e a defesa de direitos. E como exemplos, gostaríamos nesse momento enfatizar a Assembleia como uma estratégia fundamental dos CAPs e uma estratégia que assume essa relevância pela sua possibilidade de propiciar o espaço e lugar para a produção de sujeitos coletivos, e um importante momento que, diferente de uma perspectiva de uma reunião de informação ou de orientação, que pode também ser necessária, mas de uma perspectiva de assembleia como espaço fundamental de problematização das relações de poder e das condições nessa construção do sujeito coletivo de desmontagem da cristalização dos papéis institucionais, sejam eles no lugar dos usuários ou na cristalização do papel dos profissionais. Ainda nessa perspectiva, poderíamos também pensar que a partir desse processo de construção de sujeitos coletivos, nós podemos ter diferentes caminhos, Alguns desses caminhos vão produzir outras construções e criação de contextos, por exemplo, de redes de pertencimento ou de construção de formas associativas de organização, por exemplo, as associações de usuários e familiares, que inclusive propiciam um novo contexto para a participação social e política de usuários e familiares.
Um outro exemplo é o do atendimento domiciliar, né, tanto pensando os usuários como os familiares, e a importância, né, dessa ação desenvolvida pelos CAPs no contexto de vida das pessoas, visando a elaboração em conjunto do projeto terapêutico ou de ações a serem desenvolvidas nos contextos domiciliares, né, derivadas do projeto terapêutico, para também garantir a continuidade do cuidado. Podemos enfatizar, né, no atendimento domiciliar a relevância e a possibilidade de compreensão do contexto e das relações de vida cotidiana dos usuários, o seu acompanhamento e também nas diferentes formas que impossibilitam a ida dos usuários ao CAPs, e aqui uma ênfase muito importante de que o usuário não poder ir ao CAPs, como diversas práticas vêm sendo desenvolvidas, evidentemente não inviabiliza a construção e a continuidade do cuidado. Claro que o atendimento domiciliar, ele também é uma das ações e uma das estratégias desenvolvidas pelos CAPs na perspectiva de se configurarem como serviços no território, do território, pensando em como os profissionais, né, em conjunto com os usuários e familiares, podem habitar os territórios, ou ainda efetivamente como é que os serviços ocupam os territórios. Um outro exemplo, para finalizar, né, são as diversas formas previstas na Portaria 854 de produção do trabalho em rede, com os diferentes pontos de atenção, aqui os pontos de atenção da rede de saúde, da rede de atenção psicossocial, nas diferentes formas, né, que podem ser desenvolvidas através do matriciamento, do acompanhamento de equipes, do apoio às equipes, por exemplo, da atenção básica, da rede de urgência e emergência, dos serviços residenciais terapêuticos e das unidades de acolhimento. Essas diferentes estratégias da produção do trabalho em rede, de acordo com aquilo que foi proposto na portaria, elas têm alguns eixos em comum: o apoio sistemático, presencial, a possibilidade de reflexão em conjunto sobre as situações dos usuários e os diferentes processos de trabalho, ou as ações de atenção compartilhada, ou as diversas formas de cogestão e de corresponsabilização pelo desenvolvimento dos projetos terapêuticos singulares. É claro que essa possibilidade do trabalho em rede, que antes de tudo é uma rede também de pessoas, a partir, né, do desenvolvimento de projetos, mas possibilita uma potência, né, em rede pode-se propiciar a potência para transformar as possibilidades concretas de vida dos usuários e familiares nos territórios, na perspectiva da vitalidade comunitária, pensando, por exemplo, né, como potencializar, como produzir caminhos para a vitalidade comunitária, considerada como possibilidade de produção, né, compartilhada, de sentimento, de pertencimento, de efetiva relações de confiança e que necessariamente diz respeito à vitalidade das interações afetivas e a potência, né, dessas relações e dessas redes para a transformação dos territórios. Bem, acho que poderíamos finalizar por aqui, né? Nós esperamos ter contribuído para a reflexão, para o diálogo, e todos se sintam absolutamente à vontade nas questões, considerações. Esperamos que tenha sido possível, né, dar um pontapé inicial para essa reflexão em conjunto das nossas questões, das nossas incertezas, das nossas utopias, e agradecemos a participação de todos e mesmo nesse mundo virtual, com as novas tecnologias, que a gente possa agora, a partir de questões
infelizmente, nesse momento, sem a possibilidade das pessoas, que seria outra modalidade, né, que poderiam estar através da internet, mas tivemos esse problema técnico através das perguntas e questões de uma forma interativa mais direta com as pessoas que estão no ponto do DataSUS. Obrigada. Em relação à questão da inclusão, né, de ser contemplado nos procedimentos todo o capítulo F da CID 10, não sei se me fiz clara, né, a questão não é que não é necessário, não é obrigatório o diagnóstico, né, mas a ideia que buscamos transmitir que aquilo que determina a inclusão do usuário do CAPES não é o diagnóstico, mas essa avaliação psicossocial. Claro que depois isso, né, em termos de registro, se traduz num diagnóstico, e certamente temos questões, nem sempre é simples isso, mas a ideia foi de que não é obrigatório, mas não é o que determina, né, nem no sentido de sua inserção, nem de pensarmos, né, nos usuários que têm perfil para serem inseridos nos CAPES ou que não têm perfil para serem inseridos nos CAPES. Nessa perspectiva, a ideia de contemplar, né, todas as possibilidades do capítulo F é de poder ser o mais abrangente possível, pensando a responsabilidade, né, dos CAPES pela demanda de saúde mental de um território, mas evidentemente com a prioridade das pessoas em intenso sofrimento. Então, em relação aos atendimentos grupais, os atendimentos grupais como uma das ações previstas na 854, através de diversas formas, né, porque a ideia dos atendimentos grupais com a perspectiva, mas em diferentes modalidades, eles têm um registro exclusivo pelo RAS. Os atendimentos grupais não são registrados, né, no BPC-A, inclusive porque o BPAC, desculpe, eu confundi todas as letras aqui, e a precisão da June já me fez retomar, porque o boletim dos procedimentos consolidados, ele diz respeito, com exceção, né, do atendimento inicial, que é o individualizado, ele diz respeito às ações institucionais, às ações desenvolvidas, né, em relação, seja às outras instituições, seja a um coletivo ainda não necessariamente identificado do cuidado direto dos usuários. Então, o atendimento em grupo, o seu registro é exclusivamente no RAS. Né, em relação às solicitações de avaliação, né, ou de uma primeira avaliação, mesmo as solicitações realizadas pelo Ministério Público, consideramos que são ações de acolhimento inicial, porque esse acolhimento inicial no RAS está previsto que, a partir desse acolhimento, o usuário pode ser inserido no CAPES ou no processo de encaminhamento, evidentemente um encaminhamento qualificado a partir de suas necessidades, para outros pontos de atenção da RAPES, da rede de saúde ou das redes intersetoriais. Então, consideramos que essa avaliação inicial pode ser realizado o registro no acolhimento inicial, que é exatamente daquelas pessoas ainda não inseridas no CAPES. Em relação às diferentes formas de relação, de contatos, no processo de alta de um usuário, acho que talvez a gente pudesse pensar, né, que se forem ações mais pontuais, né, de alguma forma elas vão estar envolvendo exclusivamente o usuário e são registrados no RAS.
As ações que vão implicar um processo de articulação entre o CAPES e, por exemplo, a atenção básica, então, que vai implicar em algo que não é exatamente pontual, mas na construção desse processo, através do matriciamento, que inclusive não é só no momento da alta, mas pode ser, né, no seu processo que antecede, ou no processo posterior à alta, o matriciamento, a presença sistemática da equipe do CAPES na atenção básica, as possibilidades que esse processo, talvez, né, dependendo das necessidades de usuários e familiares, possam colocar a necessidade de atendimento compartilhado. Então, neste processo, consideramos que esse registro pode ser feito nas ações de matriciamento. Aqui, por exemplo, nesse exemplo que estamos dando, que estamos trabalhando, seria o matriciamento de equipe de atenção básica. Se envolver os outros pontos de atenção da RAPS, seria a outra ação de matriciamento dos pontos da atenção de urgência e emergência, serviços hospitalares, ou ainda no importante processo, né, entre os serviços residenciais terapêuticos e as unidades de acolhimento, pensando que nessa atual configuração da RAPES, os serviços residenciais terapêuticos e as unidades de acolhimento compreendidos como recursos nos projetos terapêuticos e como recursos dos CAPES na construção em conjunto com os usuários e familiares, quando presentes, no caso dos serviços residenciais terapêuticos, eles não têm um KINES próprio. Então, algumas dessas ações podem exigir também essa articulação, tanto e apoio, tanto com o serviço residencial terapêutico ou com as unidades de acolhimento, pensando que o projeto terapêutico, em conjunto com os usuários, ele está sendo coproduzido pelas equipes dos CAPES, tanto em relação à moradia como em relação à unidade de acolhimento. Ele tem o registro previsto nas ações de acompanhamento de serviço residencial terapêutico ou de apoio ao serviço residencial de caráter transitório. Em relação, né, à importante questão levantada por Recife, em relação a um conjunto de profissionais cujo CBO não está contemplado na portaria 854, nós temos recebido, né, essas questões através dos coordenadores municipais, dos coordenadores estaduais e também dos próprios CAPES, e é fundamental que vocês continuem trazendo essas questões. Nós temos educador físico, nós temos farmacêutico, tem sido levantado outras categorias profissionais, como por exemplo nutricionista, e isso vai exigir certamente um aprofundamento da reflexão para que a gente possa pensar na necessidade de inclusão de novos CBOs. Até o presente momento ainda não temos essa resposta para apresentar para vocês, porque consideramos que, inclusive, em conjunto, né, poderemos pensar na inclusão de quais categorias profissionais, mas certamente é uma das questões presentes hoje no registro no RAPES. E acho que essa vai ser uma reflexão importante, porque nesse momento hoje não temos uma definição, porque isso implica a necessidade de refletirmos em conjunto, né, dos profissionais, né, para os CAPES, como é que isso se configura, como se articula em relação às ações propostas, a perspectiva para a constituição do CAPES como lugares substitutivos, territoriais, e evidentemente sempre uma normativa, né, não é simples, porque nós trabalhamos sempre com a diversidade dos contextos locais e com a diversidade, né, das possibilidades ou das proposições dos contextos locais para poder reunir isso em portarias que são necessariamente nacional. Então estamos atentos a isso, reconhecemos e esperamos que em breve possamos produzir
uma forma de articulação. Em relação, gente, ao registro de ações realizadas pelos profissionais cujos CBOs ainda não estão contemplados na portaria 854, claro que isso implica numa perda da produção, no sentido não de produtividade, mas da potência daquele CAPES em termos de registro. Claro que é bastante complexo para um profissional, né, desenvolver um conjunto de ações e não registrá-las, mas consideramos que é melhor, nesse momento, que esse registro não seja realizado. Claro que é muito importante, então, que as equipes possam aprofundar essa discussão para que esse não registro ou essa impossibilidade hoje de registro não se articule a outras vivências na equipe, de desvalor ou de valorização de alguns profissionais em relação aos outros, mas consideramos que nesse momento ainda estamos, né, que esse registro realizado por outros profissionais não nos parece o modo mais adequado. Isso, né, traz inclusive um conjunto de implicações. Então acho que nesse momento a nossa orientação é do não registro. Claro que se o CAPES, na busca de pensar esse registro como uma fotografia do serviço, considerar que, por exemplo, esse registro poderia ser feito também sem ele ser encaminhado para que o CAPES possa ter uma melhor fotografia, mais próxima do que vem sendo desenvolvido, mas isso como uma atitude da equipe do CAPES e não como o registro formalizado enquanto tal. Primeiro, em relação ao cartão SUS, como nós tínhamos colocado, o usuário não dispor do cartão SUS não pode de forma nenhuma inviabilizar o seu acolhimento inicial no CAPES. E lembrando também, né, uma importante observação que a Rúbia está enfatizando, que o CAPES pode ser também um lugar que possa, a partir do CAPES, construir essa possibilidade de retirada do cartão SUS, basta se inscrever na Secretaria Municipal. Sem dúvida nenhuma, e acho que essa é uma das inovações da portaria 854, a possibilidade de que sejam registrados todas as ações que são desenvolvidas. Claro que elas estão sempre articuladas aos projetos terapêuticos dos usuários, dos familiares, mas não necessariamente o conjunto de ações são realizadas no cuidado direto de usuários e familiares. Então é importante inovação, uma das inovações da 854 é que possa ser realizado o registro das diferentes ações realizadas em rede ou na articulação de rede, que sem dúvida nenhuma propiciam novas condições, seja para o acolhimento, seja para a continuidade do cuidado dos usuários e familiares, seja de uma forma mais ampla na produção e criação de novos contextos para o acesso ou o exercício de direitos. Porque claro que os aqui denominados procedimentos, mas estamos pensando que não é na ideia, né, de serviços que se organizam a partir de procedimentos pré-definidos, mas de serviços orientados pelas necessidades dos usuários. Então, esse conjunto de ações previstas na 854 é no sentido de que os CAPES possam pensar nas diversas possibilidades de recursos, ações e estratégias a serem desenvolvidas, que vão compor de formas distintas e também em momentos distintos do processo e do percurso dos usuários, a partir dessa construção compartilhada que a gente tem trabalhado com a ideia da coprodução dos projetos terapêuticos singulares, coprodução que de uma certa forma ela se inicia a partir do acolhimento inicial, se esse usuário vai estar sendo inserido no CAPES, para uma leitura conjunta, né, de quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades,
quais são os problemas que emergem, como eles são lidos, né, nas relações familiares. Evidentemente que leituras conjuntas e compartilhadas não significam necessariamente, né, leituras consensuais, mas que a gente possa construir campos de diálogo onde possam ser expressos diferentes pontos de vista, porque são de diferentes lugares, das relações de afeto e também das relações de poder, em relação aos problemas, às necessidades e quais seriam as estratégias que num determinado momento, dentro daquele conjunto, né, vão compor o projeto terapêutico, que em outro momento podem ser outras estratégias, ou até a partir das necessidades dos usuários, dos familiares, possam nos mostrar que tem outros recursos e ações sendo desenvolvidos, propostos ou necessários, que devem ser incluídos na portaria para seu aprimoramento. A ideia, então, é de que os CAPs possam pensar esse conjunto de estratégias como serviços efetivamente fortes e vão lançar a mão dessas estratégias nesse processo em relação com os usuários e familiares e, por isso, na perspectiva da coprodução. Num acolhimento diurno, não sei se me ficou bastante claro as diferentes questões, então, se a resposta não contemplar, peço que os colegas de São Paulo, né, se sintam à vontade. A ideia do acolhimento noturno também na perspectiva da hospitalidade, né, hospitalidade também, novamente enfatizando, compreendida como um recurso nesse projeto terapêutico e que de alguma forma nós temos que pensar que não se trata e muitas vezes isso não é simples na prática cotidiana, nos CAPs, não se trata de pensar só na pessoa ficar num outro espaço no CAPs. Nós temos que pensar o que essa hospitalidade noturna, ou diurna, desculpe, nos perguntarmos, pode propiciar em termos e em diálogo com as necessidades e com os problemas dos usuários. Dessa forma, como eu tinha colocado anteriormente, como, né, a semelhança do acolhimento noturno, a proposição não é do acolhimento diurno como uma finalidade em si mesmo, e a nossa reflexão em conjunto, em equipe, ao nos colocarmos a questão de que forma, né, que esse acolhimento diurno, de que ele está propiciando para esse processo com o usuário. Acho que ao nos colocarmos essa questão, e estou colocando isso porque muitas vezes não é simples a resposta, né? Nós temos situações cotidianas nos CAPs de muita complexidade e muitas vezes podemos até nos confrontar que naquele momento ainda não compreendemos, né, de uma forma mais articulada o significado desse recurso no processo. O acolhimento diurno, na perspectiva da hospitalidade, nos coloca também questões, não é só uma mudança de terminologias de hospitalidade para internação ou do que já foi num determinado momento do processo de reforma psiquiátrica, de hospital-dia. Então não é apenas uma mudança de terminologia, mas que a noção de hospitalidade possa expressar efetivamente uma mudança de conteúdo, né, desenvolvido a partir de um conjunto de experiências que nos coloca uma importante questão de como produzir serviços efetivamente hospitaleiros, como produzir práticas de hospitalidade, né? Acho que a ideia da hospitalidade nos traz sempre nas relações sociais, né, aquele outro que num primeiro momento é percebido como um estrangeiro e como a partir das relações de hospitalidade construir também o lugar desse usuário que muitas vezes está chegando e percebido no momento inicial como estrangeiro, como novo, como não conhecido nas relações entre usuários, familiares e profissionais dos CAPs. Dessa forma, o acolhimento diurno ele pode ser um recurso para situações muito conflitivas, ele pode ser um recurso importante para uma aproximação maior dos usuários, para conhecer aquele usuário que nós ainda não conhecemos,
ao mesmo tempo pode propiciar, né, que esse usuário possa estar se apropriando mais do lugar do CAPES e de suas relações e iniciando processos, né, de entrada ou de inserção em outras ações que o CAPES desenvolve. Acho que é nessa ideia, né, de hospitalidade, recurso, podemos nos colocar a questão de uma forma constante. No que é que esse recurso está possibilitando, talvez até, né, todos nós, nas cenas cotidianas do CAPES, muitas vezes falamos, não, mas esse usuário está aqui para ver televisão, né? Estou trazendo aqui uma frase, muitas vezes cotidiana, que pode produzir um aprofundamento de reflexão em equipe muito significativo. Se nós não trabalharmos com a ideia, né, de frequência e de frequência no espaço, mas com a ideia de recursos e possibilidades, essa questão ou essa identificação, bom, o usuário hoje ele está no CAPES só para assistir televisão, podemos nos perguntar por quê, o que significa isso, de que forma que as ações que temos desenvolvido temos possibilitado novos contextos e relações, ou quais são as fragilidades que temos encontrado nesse processo de busca de produção de novas relações e contextos. O usuário está aqui passando o dia vendo televisão, mas se nós simplesmente operarmos na lógica da frequência e ele não estiver vendo aqui televisão, ele vai estar, né, de que forma? Então a ideia é sempre que a gente possa tomar essas diferentes ações como ações a serem desenvolvidas num processo, trazer a ideia de que o CAPES ele possa propiciar também, né, dentre os seus diversos recursos que têm operado com essa ideia do acolhimento diurno, do acolhimento noturno, ou quando for essa necessidade de uma ação de acolhimento integral. A ideia do acolhimento na perspectiva de hospitalidade é que nós precisamos estar muito atentos a que não seja apenas uma discussão de estar em outro espaço, o usuário. Nós precisamos estar atentos a que muitas vezes, e claro que essa é uma questão, né, que na maior parte das situações pode não ser simples, dada a complexidade de situações, de relações com as quais os CAPES lidam, mas de que conteúdo que nós estamos dando para esse acolhimento diurno, para esse acolhimento noturno, no sentido de intensidade de cuidado, mas intensidade de cuidado que não significa que essa intensidade de cuidado ela se realize por estar num outro espaço. Mas a intensidade de cuidado é pensar que nós temos que, digamos, preencher de conteúdos significativos e de relações. Então, o acolhimento diurno ele tem que efetivamente se realizar com uma possibilidade de intensidade de relações entre usuários e equipe, entre os próprios usuários, intensidade de aproximação que possibilite um maior conhecimento de uma situação que não temos compreendido, o acolhimento diurno ou noturno também como um dos recursos nas situações de crise, mas não apenas nas situações de crise, para possibilitar novos contextos que possam contribuir não na perspectiva do isolamento, mas na perspectiva de um tempo, digamos assim, necessário muitas vezes, quando as relações estão extremamente conflitivas, mas na perspectiva de um direito dos usuários e um direito dos familiares. Então, acho que aliada à noção de hospitalidade, a noção de que nas situações de crise, onde nós vamos considerar que é importante lançar a mão da hospitalidade diurna, da hospitalidade noturna, ou inclusive da hospitalidade integral, na perspectiva não de uma ação, né, voltada como, né, na lógica do modelo asilar para a periculosidade ou nas situações de ruptura da ordem social,
mas uma lógica a partir das necessidades e do sofrimento dos usuários. Então, nesse sentido, na perspectiva de um direito de poder, né, se afastar temporariamente de um determinado contexto, na medida da impossibilidade de continuidade de relações ou da intensidade de sofrimento gerado pela ruptura de laços e relações. Era processual, né? Então, que o acolhimento diurno, noturno, mas talvez isso mais para o próprio acolhimento diurno, em determinados momentos, a ideia do intensivo, semi-intensivo, muitas vezes, né? Claro que as práticas vão nos mostrando as necessidades de aprimoramento. Parecia até que alguns usuários eram intensivos, outros usuários eram não intensivos, e a ideia é de que nesse percurso, a partir dessa leitura conjunta com usuários e familiares, o acolhimento diurno, mais intenso, menos intenso, meio período, 2 períodos, porque a ideia não é da frequência, mas aquilo que este acolhimento no seu conjunto possa propiciar, ele é um recurso do processo. Então, ele pode ser muito importante num determinado processo e no mesmo percurso do usuário, né, ele pode deixar de ser importante, o que não significa alta entre as estratégias a serem operadas nos CAPs, mas ele pode ser muito importante num determinado momento do percurso do usuário e depois ele já não ser tão necessário, porque ele não está podendo propiciar mais aquilo que ele buscou responder quando foi lançado mão. Em relação à questão dos contatos telefônicos, sem dúvida muito importantes, e acho que nós vamos, né, registrar essa questão, mas nesse momento eles de fato não têm uma forma de registro no RAS, né? Nesse momento eles não têm uma forma. Agora, provavelmente, em situações onde não seja apenas uma questão pontual, né, desse contato, talvez isso resulte ou, né, revele a necessidade, por exemplo, do atendimento domiciliar. Então, estava se tratando um dos exemplos, né, trazidos de usuários que começam a não ir ao CAPES. Então, claro que essa é uma questão muito importante e, como nós tínhamos colocado anteriormente, a ideia é de que o usuário não ir ao CAPES não pode inviabilizar a continuidade do cuidado. Pode ser uma estratégia, se esses contatos telefônicos começam a ser muito frequentes, pode ser uma estratégia importante da atenção domiciliar. Em relação à questão trazida por Recife, né, de o repouso, numa situação de pessoas com a experiência do sofrimento pela dependência de drogas ou álcool, consideramos que o repouso para uma desintoxicação no CAPES, para uma proximidade, para uma relação mais próxima, mesmo que por um período de tempo limitado no dia, inclusive, consideramos que se trata de um acolhimento diurno. E aqui articulando com uma outra questão em relação aos CAPES que foi colocada, uma questão que veio através de e-mail, a questão do acolhimento diurno pode ser um acolhimento de meio período. É claro que nós temos questões importantes a serem pensadas do ponto de vista da gestão, porque nós estamos falando também de um acolhimento de meio período, poder ter refeição, né? E claro que isso é muito importante e envolve muitas vezes uma série de dimensões. Consideramos que a perspectiva de orientação de serviços é a perspectiva de redução de danos. Se trata efetivamente de uma perspectiva não apenas em termos de abordagem, embora ela também se coloque evidentemente em termos de abordagem,
mas uma perspectiva ética no sentido da responsabilidade das políticas públicas e dos serviços de atender a todos. Nessa perspectiva, né, nós temos até essa expressão muito interessante, que nós temos que estar sempre presentes, disponíveis, podendo pensar em estratégias para aquilo que pode ser considerado, num determinado momento das relações sociais, o último dos últimos. Nós, né, com a nossa responsabilidade ética e sanitária, nós não podemos ter essa leitura daquilo que é visto em determinado momento, num contexto social, como o último dos últimos, porque a nossa responsabilidade ética e sanitária necessariamente nos coloca a perspectiva da universalidade do direito à saúde e das diferentes estratégias a serem pensadas, e provavelmente nessas situações são fundamentais, para garantir a equidade de cuidado. É claro que esse processo envolve um conjunto de questões, mas para o momento da webconferência, se for possível, acho que a gente poderia operar com essa orientação central, a orientação da redução de danos. Claro que, né, é muito importante a gente constituir espaços para as inúmeras cenas e relações cotidianas de como pensar nas melhores estratégias para lidar com essas situações. E em relação aos outros aspectos da pergunta, nos colocamos absolutamente à disposição para um contato mais aprofundado, seja via telefone, seja na ação e articulação dos apoiadores da Coordenação Geral de Saúde Mental nos territórios. Em relação ao RAS, né, nas situações que a pessoa, né, vai ser internada em hospital, se for, né, acho que até é uma questão muito importante, como a anterior, porque vai desencadeando novas questões, né, do que temos conquistado nas práticas e projetos nos CAPs, o que temos identificado de nós críticos e de fragilidades. Então, como foi colocado uma questão de internação, não sabemos se é uma internação em hospital geral ou se é uma internação em hospital psiquiátrico, e essa certamente seria uma questão muito importante a ser aprofundada, mas em sendo, né, uma situação de internação em hospital geral, imaginamos, né, que esse processo de continuidade na própria relação com a equipe desse hospital geral é um processo muito importante, né, que vai ter repercussões significativas na relação com os usuários, e isso pode ser registrado através da ação de matriciamento com as equipes das unidades hospitalares de referência. Em relação à RAS, naquele momento, né, a RAS fica suspensa até o retorno do usuário para o CAPES. Esperemos que seja bastante breve. E complementando, né, até a partir de outras questões, tinha sido já colocado em relação ao CAPES, né, e o momento de internação hospitalar, que, né, supomos que seja internação hospitalar em hospital geral. É importante enfatizar que a internação hospitalar diz respeito a questões que implicam, que necessitam ser atendidas no contexto hospitalar, e dessa forma nós estamos falando de situações que vão implicar, né, atenção na clínica médica ou outras formas de tecnologias que necessariamente são desenvolvidas no contexto hospitalar. Acho que essa é uma discussão bastante importante, né, no sentido de podermos pensar o lugar absolutamente central dos CAPs na atenção à crise, e quando, dentre essas necessidades e problemas, se apresentarem as necessidades clínicas de saúde de uma forma geral, que o leito do hospital geral possa ser acionado, e nessa perspectiva, como um recurso desse processo, que é diferente da ideia da crise, né, como necessariamente vinculada ao contexto hospitalar.
em relação ao matriciamento realizado por 3 profissionais, lembrando que o matriciamento são os registros de BPAC. Então, eles têm uma configuração distinta nessa fotografia, nessa ideia da potência do CAPES, dos seus nós críticos, porque o BPAC ele é do conjunto do CAPES e não especificamente de cada profissional. É importante, então, a gente poder pensar, ao olharmos e nos indagarmos sobre fotografias bimensais, trimestrais de cada CAPES, como estamos, né, no conjunto de ações previstas pela 854, e nesse sentido a importância do registro, e a importância do registro não só de uma forma informal, mas que esse registro chegue efetivamente aqui na ideia da produção, mas não na perspectiva da produtividade, como já foi colocado. Uma outra questão que chegou aqui através de e-mail é no acolhimento inicial, né, de uma criança ou jovem que tem retorno no CAPES e esse acolhimento inicial ele não se realiza apenas uma vez. Naquela situação foi identificado a importância de mais de um acolhimento inicial para essa leitura conjunta do processo com as crianças, os jovens e os familiares. O BPAI, que é o registro do acolhimento inicial, ele pode ser realizado mais de uma vez. Uma outra questão muito importante que foi apresentada é muitas vezes a dificuldade de transformar o registro, e acho que compartilhamos da perspectiva com que foi apresentado, de ter vida, né, de não ser vivenciado nas equipes como algo burocrático, administrativo, que não diz respeito ao cotidiano do seu trabalho e que não pode ter nenhuma importância na reflexão sobre o seu trabalho. Certamente, né, essa cultura em relação a um certo distanciamento das diferentes formas de registro, né, ela teve implicações na produção dessa cultura, de registros ligados à produtividade e inclusive na própria lógica de financiamento, de registros ligados à produtividade e depois isso de financiamento. Então, certamente é uma cultura que foi produzida, mas gostaríamos de enfatizar a importância que as equipes, em conjunto com a gestão, possa refletir que não é essa a perspectiva do RAS, né? Não estamos trabalhando aqui com a ideia de produtividade, não estamos trabalhando aqui com a ideia de produtividade individual dos profissionais ou daquele serviço, mas que esse registro possa contribuir para uma reflexão sobre a qualidade do cuidado, as possibilidades, né, que têm sido produzidas pelo CAPES e quais são os seus pontos de fragilidade. Então, consideramos, né, que um registro, porque um registro vivenciado como algo, né, de burocrático, ele provavelmente, né, vai perder, né, o seu sentido, mas que esse registro, e aí se articula outra questão, é claro que é muito importante, né, essa possibilidade do feedback para tanto a gestão quanto os trabalhadores, como nós tivemos, né, identificando nesse período que nós tínhamos uma questão de registro efetivamente, né, consideramos que seria importante nesse primeiro momento esse espaço, né, de reflexão coletiva sobre as ações previstas na 854 e sobre essas questões que dizem respeito ao registro e no tempo mais breve possível que possa ser realizado esse feedback, que certamente também vai ser uma das ferramentas para a leitura em conjunto, pensando sempre que esse registro, né, quanto mais ele puder ser apropriado pelos trabalhadores, ele vai tender, né, ou buscar ser um registro mais próximo da realidade, ou pelo menos identificar
aquilo que não tem sido possível de ser visível no registro, embora seja desenvolvido pelo CAPES. Estarmos sempre atentos que nós estamos trabalhando com o registro do que é desenvolvido e não necessariamente com o que é desenvolvido, mas é por isso a ideia dessa possibilidade de efetiva apropriação para, como foi colocado pela questão, de que o RAS tem uma vida e seja uma ferramenta a ser utilizada pelas equipes de forma compartilhadas, autônomas e no seu processo de reflexão e até muitas vezes no processo das diferentes formas de educação permanente. Em relação às diversas ações de redução de danos, consideramos que era bastante importante que ela pudesse incluir, né, a possibilidade de ações a serem desenvolvidas pelos CAPES e buscamos, né, trabalhar nesse momento com uma descrição bastante abrangente dessas ações de redução de danos e, ao mesmo tempo, articulando o conjunto de práticas desenvolvidas tanto no campo da saúde como dos direitos humanos. Em relação às questões, né, que vêm sendo apresentadas aqui através de e-mail, uma das questões trata de situações de crianças e adolescentes que foram desligadas do CAPES por diferentes formas, a discussão do denominado abandono ou nas situações de alta e depois retornam para o atendimento e como pensar esse registro. Novamente, essa é uma questão muito importante, né? Como assinalamos já algumas vezes anteriormente, que pode produzir uma reflexão. Então, a questão sobre o registro é uma questão fundamental como registro e como este registro possibilita a reflexão da prática desenvolvida e da projeto desenvolvido com aquela criança e adolescente, inclusive, né, com essa noção muito presente e ao mesmo tempo muito instigante para ser pensado, né, do que vem sendo considerado abandono e como que nós teríamos outras estratégias já previstas e propostas na própria portaria 854 para compreender melhor o que são situações que certamente são múltiplas, né, nessa denominação de situações de abandono. E como registrar? Se registrar através do BPAI, né, quando essa criança e adolescente retorna ao CAPES, ou através do RAS. Aqui consideramos que não temos uma resposta precisa, né, porque vai depender muito das situações, qual é o tempo que nós estamos falando de distanciamento, esse retorno do usuário, ele implica uma nova avaliação mais aprofundada ou a partir de outras estratégias desse tempo de distanciamento, nós consideramos que nós temos um conhecimento dessa situação. Então, o registro como acolhimento inicial ou como RAS vai depender, inclusive, da própria leitura que nós vamos fazer daquela situação. Se tivermos no momento, né, onde isso se apresenta também como questão, sugerimos que se trabalhe com acolhimento inicial e depois com RAS. Se não for possível já fazer essa identificação frente a qual situação estamos. Acho que tem outras questões, né, envolvendo, que estão chegando por e-mail, envolvendo esse mesmo tema, usuários que tiveram alta e retornam depois de alguns meses, usuários que vêm para acolhimento e é necessário voltar para acolhimento, os usuários que não retornam após o acolhimento inicial. Então, essas diversas situações, elas podem ser momentos muito importantes, porque, inclusive, o acolhimento inicial, sem dúvida nenhuma, já é um momento fundamental da prática terapêutica desenvolvida pelo CAPES e da construção, né, de relação, daquilo que nós estávamos chamando da leitura compartilhada com os usuários e com os familiares. E como a vida é complexa, as experiências de sofrimento são complexas, nós temos inúmeras situações em relação aos acolhimentos iniciais e a ideia é sempre de a gente buscar
ou será com a distinção. O que é um acolhimento inicial que está, de fato, implicando no primeiro momento de conhecimento desse usuário e que é um momento de RAS. E claro que na RAS ela passa por processos, né? E agora todos esses processos vão ter que ser analisados e pensados, como estava sendo assinalado na questão anterior, porque envolve tempo, envolve o conhecimento que nós temos dessa situação, e envolve as ações que estão sendo feitas. Então, por exemplo, um usuário pode não retornar após o acolhimento inicial, mas nós estamos ao mesmo tempo desenvolvendo atendimento familiar, atendimento domiciliar, né, a partir das necessidades dos familiares. Então, claro que nós temos múltiplas situações, então para essas questões em particular, nós consideramos que é esta leitura que vai propiciar que a equipe opte por um ou por outro. Se nesta leitura essas questões, né, não puderem ter uma forma de encaminhamento na equipe, nós sugerimos o acolhimento inicial. E com uma outra questão muito importante, né, das ações de reabilitação psicossocial e de promoção de contratualidade no campo da infância e juventude, das crianças, dos adolescentes, como outras questões que envolvem e implicam uma discussão mais aprofundada. Creio que as nossas respostas vão ser ainda bastante iniciais e certamente não contemplando o conjunto de importantes temáticas que essa questão coloca, mas de uma forma geral, pensando nas ações de reabilitação, que envolve a articulação, né, em rede intrasetorial ou em rede intrasetorial. Certamente o momento da infância e da juventude coloca isso quase que diretamente no que envolve na articulação com a educação, envolve a articulação com a habitação, com a questão do acesso aos bens culturais, como possibilidades que nós poderíamos pensar assim no primeiro momento, sendo que nas práticas que vêm sendo desenvolvidas, sem dúvida nenhuma, nessa articulação e nessas ações de reabilitação psicossocial, uma articulação muito importante é a articulação com a escola. Em relação à promoção de contratualidade, acho que é uma questão muito importante, porque esse lugar de ausência de valor, né, das pessoas com a experiência do sofrimento psíquico, da invalidação social, como tínhamos colocado anteriormente, de um lugar, né, está sempre colocado numa desigualdade de poder nas relações sociais. De uma certa forma, isso se intensifica em relação às crianças, aos adolescentes, né? E aí uma ação fundamental dos CAPs, através das inúmeras cenas cotidianas de promoção de contratualidade, que os CAPs infantos juvenis possam ter um lugar fundamental de práticas e de emissão de mensagens do valor da criança e do valor dos adolescentes nas relações sociais e na nossa sociedade. Acho que isso se, né, coloca como uma questão fundamental, inclusive dos CAPs poderem ser atores centrais no território, na articulação com o conjunto de políticas e pontos de atenção daquele território para o desenvolvimento e a consolidação daquilo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os atendimentos que são realizados em duplas de profissionais, se eles são registrados 2 vezes. Recordando então que o RAS é do usuário, né? Então não é necessário esse registro 2 vezes, porque como ele é do usuário, já foi registrado uma vez aquela ação que foi desenvolvida no cuidado direto com aquele usuário, que pode ter sido desenvolvida por 1, por 2 ou até em um determinado momento, de acordo com a necessidade, por mais profissionais.
Agradecemos a participação de todos e desse trabalho, né, bastante intenso. Acho que para nós também é muito importante, né, porque amplia as nossas possibilidades de diálogo. Vamos agora colocar um e-mail, né, que na continuidade ou nas questões que foram consideradas, que não foram suficientemente contempladas, estamos à disposição no saudemental@saude.gov.br e esperamos então que essa possibilidade que hoje as novas tecnologias nos trazem possa ser uma forma mais sistemática de diálogo para reflexão em conjunto. Boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro.